Olá a todos. Hoje, com grande alegria, estamos recebendo um dos grandes nomes da odontologia brasileira, o professor Dr. Fábio Bezerra, uma pessoa que eu admiro já há muito tempo e um professor e um profissional altamente gabaritado e super respeitado no cenário da implantodontia e reabilitação oral nacional. O professor Fábio Bezerra, ele é especialista em periodontia e implantodontia, tem mestrado em periodontia, doutorado em biotecnologia. O professor Fábio também tem 5 livros já publicados, autor de 18 capítulos de outros livros, mais de 60 artigos publicados em diversos periódicos científicos e palestrantes em mais de 15 países, né, do qual ele versa sempre o tema da reabilitação oral, da implantodontia e todas as áreas correlatas. Professor Fábio, muito obrigado pelo seu tempo, né, disponibilizado, pelo seu conhecimento que irá ser compartilhado com os nossos amigos. Enfim, vamos começar um pouco contando sua trajetória, né, dentro da odontologia e dentro da implantodontia. Acho que anda, né, concomitante, já que você, pelo que eu vi no seu histórico de vida, foi o primeiro aluno de graduação no Brasil a fazer um implante osteointegrado. Por favor, professor Fábio. Marlos, obrigado, viu, pelo convite. Você sabe, assim, para mim é uma alegria enorme bater esse papo com você. Você sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho. A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos e de dar aula juntos, inclusive. Então, para mim é uma alegria. Agradece a sua família, também o seu time de profissionais aí, professores, porque para mim é uma honra, né? Então, todas as vezes que falam do meu currículo, eu percebo o quanto eu estou velho, né? Eu acho que falar de currículo é uma maneira elegante de falar da nossa idade, mas a gente tem realmente uma caminhada, aí são 31 anos dedicados à osteointegração, e eu tenho, assim, uma alegria muito grande de ter uma história com a Bahia incrível, né? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, chamada Dracena, fiz faculdade na USP de Bauru, onde conheci minha esposa. Então, minha esposa, Ana Paula, dentista também, formada na UFBA, então ela se formou na UFBA e foi fazer a residência no Centrinho, em Bauru, onde ela fez odontopediatria, depois fez ortopreventiva, interceptativa, com o Dino Capelosa, com o Omar Gabriel, né? Então, nós nos conhecemos em Bauru, e em 1990, para ser bem exato, eu fui conhecer a Bahia. E foi amor à primeira vista. Então, na verdade, eu lembro como se fosse hoje, né? De chegar e assim, ver o primeiro pôr do sol na Barra, em 1990. Eu falei, cara, isso aqui é onde eu quero passar o resto da minha vida. E eu tive, né? Nós ficamos noivos, depois casamos, temos 2 filhos que são nascidos em Salvador, o Lucas com 26, a Clarinha com 24. Então, eu tenho assim um carinho muito grande de ter construído a minha história na Bahia, onde eu tenho grandes amigos como você, que sempre nos abrem essas portas e essas oportunidades da gente falar um pouquinho. E a minha vida com os implantes começou meio que por acaso. Eu ainda estava no último ano de graduação e era orientado, eu já era pesquisador, né, da CAPES na época, eu tinha uma bolsa também do CNPq, e o professor Francis Cone, né, também um dos meus grandes mentores, chegou com a ideia de fazer um implante na graduação. Então, em maio de 1990, a gente colocou o primeiro implante em pacientes, né, no curso de graduação. Então, esse ano a gente faz 31 anos desse primeiro paciente implantado, o que é uma alegria, assim, para a gente. E depois disso, né, a implantodontia se tornou a especialidade que é hoje, toda essa questão de interdisciplinaridade, que deixa a gente sempre muito renovado, né, a seguir estudando e progredindo cada vez mais, né. Atualmente eu moro em São Paulo, há 10 anos, voltei para a capital de São Paulo, devido ao trabalho que eu faço na empresa Sim Implantes, na área de pesquisa e desenvolvimento, mas mantenho a clínica em Salvador, então semana sim, semana não, estou em Salvador compartilhando aí das amizades e da família que está em Salvador também. Oh, que bacana. É sempre bom para a gente aqui em Salvador ter, ter um profissional do seu gabarito aqui atuando de certa forma, também compartilhando, que eu acompanho aqui, né, diversos cursos que você ministra aqui também, né, atualmente muito ligado às cirurgias guiadas, e para a comunidade odontológica, né, baiana, isso é muito salutar também, né, além dos amigos, além de não ter as amizades,
tá compartilhando também isso, né, todo esse know-how que você adquiriu, né, e vem adquirindo ao longo desse tempo. Não, eu não diria que você estava falando em relação ao seu currículo, né, a questão de idade, eu diria que não é idade, é dedicação à profissão, né, foco, né, você começou muito cedo e sempre foi muito focado, pelo que eu, né, pude perceber no seu histórico de vida. Miles, e uma coisa bacana que eu acho que é importante a gente compartilhar, assim, a Bahia hoje tem uma das melhores odontologias do Brasil, provavelmente uma das melhores do mundo. A gente não fala isso com nenhuma demagogia. Claro que existem extremos, né? A gente não pode falar pela média, né? A gente sempre tem altos e baixos, mas eu vejo assim a quantidade hoje de publicações científicas partindo das universidades da Bahia já são bastante relevantes. O nível dos cursos, né? Você tem curso de pós-graduação aí já há alguns anos. Eu lembro nos nossos bate-papos, muitos anos atrás, eu lembro que você lia um artigo todos os dias e comentava esse artigo todos os dias. Então, foi um grande exemplo, é um grande exemplo para uma geração inteira. Então, eu acho que a gente entendeu que o dentista hoje ser tecnicamente bom é uma obrigação. Então, na verdade, eu diria que um dentista técnico, aquele cara que senta na cadeira e faz bem, é ótimo, mas não é só isso. Eu acho que é o amor, é a dedicação, é o respeito ao paciente, é o manter-se atualizado, é o se adaptar rápido. Então, acho que a grande paixão pela odontologia, ela vem justamente nesse renovar, né? A gente passar por diferentes etapas. Então, eu acho que nós nos conhecemos mais ou menos lá na época dos microparafusos, né? Quando a gente começou a falar de ancoragem. Então, seu primeiro artigo publicado sobre ancoragem era ancoragem palatina, foi em 2003, né? Então já se vão aí 18 anos desde a primeira publicação. Então, o meu caminho se cruzou com a ortodontia bastante cedo, e eu confesso que a ortodontia me abriu uma visão muito diferente da odontologia, né? A ortodontia sempre trabalhou com análise facial, a ortodontia sempre trabalhou com uma documentação do paciente muito mais rebuscada que as outras especialidades. Enfim, então acho que a ortodontia ela sempre trouxe um grande exemplo para as outras especialidades, e hoje a gente trabalha muito ligado, né, nessa história toda. Pegando justamente isso, Fábio, você foi, né, foi o desenvolvedor dos primeiros mini parafusos ortodônticos brasileiros, né? A gente acompanhou bastante diversas publicações suas, muito voltadas, e de certa forma, até hoje, esses mini parafusos vêm impactando bastante nos diversos protocolos ortodônticos, e muitos desses protocolos voltados propriamente para os pacientes de reabilitação oral, né? Você vê que o que você cedeu com seu conhecimento à ortodontia, a ortodontia devolve também, de certa forma, para a especialidade e, consequentemente, para a odontologia como um todo. Queria que você, né, compartilhasse um pouco com nossos colegas ortodontistas como foi esse período de concepção desses novos conceitos, até então desconhecidos aqui no Brasil, que foram os mini parafusos ortodônticos ou mini implantes ortodônticos. Essa é uma história muito interessante, mas porque assim, eu me considero uma pessoa muito irrequieta do ponto de vista científico, né? Eu sempre gosto de ah, me aprofundar um pouco em alguns conhecimentos. O fato de ter feito o doutorado em biotecnologia tinha um pouco isso, que era conhecer engenharia de biomateriais, e eu sempre gosto muito da pesquisa aplicada. Então, acho a gente que está no dia a dia ali, sentado, né, no mocho, atendendo pacientes, sentindo as dificuldades, a gente fica muito mais com a antena, talvez, aberta, com os receptores abertos, para tentar buscar algumas soluções. E nesse caminho, a gente pode falar um pouco de biomateriais, pode falar de carga imediata em implantodontia, a gente pode falar, enfim, de N exemplos, mas eu tive, assim, o prazer de estar cercado por bons ortodontistas, ou muito bons ortodontistas. Então, eu publiquei muita coisa junto com o Henrique Vilela, nosso amigo Sim, comum, é um craque em microparafuso, o Kleber Meirelles, a Thelma sim. Martins, enfim, alguns outros profissionais aqui de São Paulo que eu tive a oportunidade de trabalhar também. E na época era um conceito novo, né? Surgiu muito forte na Coreia. A gente começou a ver algumas publicações, e como o terreno da gente, a área de conhecimento era ósseo-integração, tinha um dado conflitante, que era justamente, bom, o que a gente sabia, né, em 2000 de ósseo-integração é que eu tinha que colocar um parafuso de titânio, esperar 4 a 6 meses ele ósseo integrar, para depois eu aplicar uma força, qualquer que fosse ela. Então, quando a gente viu a possibilidade de colocar um implante que não ósseo integrasse,
ou seja, ele não precisa osseointegrar para aplicar força, e eu pudesse evitar os movimentos indesejados, aquilo surgiu como uma ideia bem interessante. Poxa, vamos estudar isso aqui. Eu lembro bem, tinha um autor chamado Park, um cara que publicou muita coisa lá naquela época, lá atrás. E eu, assim, tenho 18 anos exatamente que eu trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento da SIM. Então, numa conversa com o Henrique Vilela, então, na verdade, esse desenho partiu do Henrique, à época, claro que tomando como base aqueles que já existiam no mercado, a gente teve acesso à engenharia da SIM, que bancou a ideia, no sentido de fazer os primeiros protótipos que pudessem ser um pouco mais rebuscados, receber algum tipo de fio de amarrilho mais específico, algum tipo de aparato ortodôntico mais bacana, e a gente foi fazendo casos clínicos, aprendendo, discutindo, e o que eu acho interessante, mas ficou muito assim claro para a gente naquela época, que não era um recurso para implantodontia, era um recurso para ortodontia. E muitas vezes, assim, eu sentava com alguns ortodontistas e falava assim: não, não tem por que eu, cirurgião, operar. Quem sabe o ponto de aplicação de força e o tipo de movimentação é o ortodontista. Eu não tenho como saber, a não ser que você desenhe para mim e fale, ó, faz uma guia e coloque aqui. Essa é uma área de conhecimento de ortodontia. Então, a ortodontia abraçou isso, né? Esses dispositivos temporários de ancoragem que evoluíram para placas, diferentes designs de parafuso. Então, acho que foi bacana, foi algo que surgiu como uma mera curiosidade que acabou dando certo e hoje é um recurso a mais dentro aí das opções que vocês têm no dia a dia. Bacana. A gente da ortodontia que agradece a você e os diversos professores, né, que comungaram, né, das ideias e conseguiram construir, né, esse novo método de tratamento até então, né, desconhecido por muitos profissionais aqui no Brasil e bem desenvolvido, como você bem falou, por professores e ortodontistas extremamente habilidosos e estudiosos na época e que até hoje falam com muita propriedade sobre o assunto. E isso realmente foi um divisor de águas, né, na ortodontia e, consequentemente, para os pacientes atendidos, né, pelos ortodontistas, principalmente os pacientes adultos. Mas, Fábio, agora adentrando, né, bem na sua área, né, de atuação, e o que é que você pode, né, compartilhar conosco no que diz respeito ao tratamento integrado, né, o tratamento reabilitador integrado, no qual a ortodontia ela entra como um coadjuvante, vamos dizer assim, como um meio de se preparar, né, o paciente, muitas das vezes mutilados ou pacientes que tenham sofrido algum tipo de agenesia, para uma reabilitação oral maior, né, que envolva implante e prótese. Bom, eu separei até uns casos aqui, Marlos, Ah, assim, para a gente bacana. poder bater um papo, mas assim, o que eu queria compartilhar com você, assim, a ortodontia não é especialidade, né, todos sabemos, não é a especialidade que eu faço, mas é sempre o meu ponto de partida. Por que que a ortodontia é meu ponto de partida? Porque o implante ósseo-integrado, ele não sai de posição. Então, uma vez colocado, se o paciente resolver no futuro fazer algum tipo de reabilitação, o implante pode muito mais atrapalhar do que ajudar. Então, como eu recebo pacientes de reabilitação de vários níveis de complexidade, eu às vezes posso receber um paciente que está em chave de classe 1, está com linha média estável, está tudo bacana, eu vou fazer o meu implante despreocupadamente. Mas não é o dia a dia, né? O dia a dia, normalmente, você tem algum tipo de maloclusão associada, né? Uma lateroversão, algum tipo de extrusão, intrusão, enfim. Então, eu acho muito importante que a implantodontia tenha esse respeito pela ortodontia, porque a gente pode trabalhar assim em conjunto. Tem muitos casos em que eu começo após, né, a avaliação ortodôntica, os implantes já são colocados compensando, né, através do setup, que pode ser analógico ou digital. Eu já posso colocar os implantes e eles servirem como ponto de ancoragem para posteriormente servirem como dentes também. Ou a gente tem que lançar mão de dispositivos transitórios ou às vezes aguardar, né? Vamos aguardar até a ortodontia falar que é o momento de poder trabalhar. Então, eu diria que hoje, dificilmente eu faço um caso de reabilitação sem pelo menos ter um parecer de um ortodontista, né? Claro que com o passar do tempo a gente aprende um pouco, fazer, né, diagnóstico, essa coisa toda, mas infelizmente eu já removi implantes que atrapalharam a reabilitação porque foram colocados no momento inadequado ou porque o paciente resolveu fazer ortodontia depois. Então, acho que isso é interessante a gente entender que, independente do nível de complexidade do caso, a reabilitação oral tem que ter na ortodontia
um ponto de partida, sobretudo se o assunto for implante ósseo integrado. Então, eu vou compartilhar minha tela com você aqui. Ok, Fábio. Vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu vou passar aqui para você, você me confirma. Está enxergando minha tela bem? Estou, tá? Estou enxergando bem. Cara, esse slide, ele tá como ele foi mostrado em 2004. Bacana. Então, você vê, é um formato, né? Naquela época a gente estava usando muito esse formato mais retangular, né? E esses foram os primeiros desenhos, né, que foram produzidos à época. Eram dois modelos. E esse caso clínico especificamente, que é do Henrique Vilela, ele foi publicado em 2004. Bacana. Então, naquela época, é claro que hoje a coisa evoluiu demais, as mecânicas todas que a ortodontia lança à mão, mas eu achei que do ponto de vista histórico, né, que tudo hoje é tudo tão fugaz, né, É, mas é você imaginar o tipo de mal-oclusão que esse paciente tem, paciente jovem, fazer um planejamento ortodôntico tradicional, né, quer seja com ortodontia fixa, enfim, com alinhadores, enfim, tem uma série de recursos hoje para trabalhar, mas os princípios básicos são, bom, vamos tentar fazer essas mecânicas e tentar lançar mão de dispositivos. Então, esses foram os primeiros casos que a gente tinha uma simetria. Então, foi colocado um mini implante que o Henrique usou para fazer a movimentação ortodôntica. Então, eu coloquei esse primeiro caso só para relembrar bacana, os, não, mas os muito bons, bacana. os bons tempos, né? E quanta coisa a gente pôde fazer juntos e documentar e aprender com os casos, e veja que mesmo muitos anos atrás os princípios são os mesmos, né, de diagnóstico, de planejamento, de ortodontia e por aí vai. E o caso ficou bastante bem resolvido, com finalização depois com resina composta, para que o caso ficasse bem equilibrado. Então, para mim foi uma alegria ali naquele Que período bacana. de 2003 até 2007, 2008, talvez a gente publicou, sei lá, 20 e poucos artigos a respeito da técnica, e foi bem gratificante à época a gente falar um pouquinho sobre a ancoragem ortodôntica, então, usando os mini implantes. Então Que é bacana. bacana, e nesse É, bate-papo rápido, eu coloquei alguns casinhos do dia a dia, mas que eu acho que podem nos ajudar um pouquinho aqui nesse bate-papo. Então, eu acho que a palavra, e nós não combinamos isso, nem eu, nem você, não, mas quando a gente fez a abertura, foi a primeira palavra ou a segunda que você falou, que é justamente esse enfoque interdisciplinar, né, ou multidisciplinar. Muitas vezes a gente fica no nosso consultório trabalhando nas nossas especialidades e às vezes não conseguimos acompanhar aquilo que as demais especialidades estão evoluindo. Então, eu acho que é muito importante, e o digital ele possibilita isso, né? O fato de com você ter certeza. hoje a documentação na nuvem, então você consegue compartilhar isso, esses portais, você consegue fotografar, então a comunicação com a equipe, ela é um Ficou pouco mais mais, fácil. né, mais fácil, mais simples, né? Quantas vezes você está dentro da sua própria clínica, mas para conseguir se reunir com a sua esposa, que é dentista, às vezes é É difícil. difícil, O paciente chega, verdade. não sei o quê. Então, hoje eu tenho o prazer de trabalhar com gente dentro e fora do Brasil, que a gente compartilha planejamentos e documentação dentro de um padrão pré-estabelecido e a coisa funciona bem. Então, uma das principais áreas, né, de integração dos implantes com a ortodontia são as agenesias, né? Então, as agenesias, elas são importantes, a gente sabe que percentualmente isso varia de acordo com a população, e tem uma decisão importante a ser tomada, se você vai fechar ou se você vai abrir o espaço. Então, acho que isso é uma decisão importante. Outra decisão que também é muito importante são os surtos de crescimento do paciente. Então, muitas vezes são detectadas essas agenesias muito precocemente, e existe uma pressão por parte da família, uma pressão social também, de como manter esse espaço de maneira a evitar bullying, a ter qualquer tipo de problema. Então, são os casos que sempre a gente tem que pensar juntos qual o melhor caminho para seguir. Hoje a gente consegue, enfim, simular esses tratamentos previamente, né, imaginar como isso deve ficar, mas o ideal é que realmente a gente comece o caso quando a ortodontia falou, olha, tá bacana, tá em chave, os espaços estão simétricos, porque se eu não tiver simetria, eu não consigo trabalhar de maneira bem harmonizada em um caso como esse. Então, eu sempre costumo
dizer, e esse é um caso feito em parceria com outro grande amigo nosso, que é o Luciano Castellucci. Então, o Luciano Castellucci, esse é um caso de 2005, então é um caso feito há 16 anos atrás, e a gente tem esse follow-up, avaliando o quanto é importante você começar com a ortodontia, definir esses espaços, posicionar essas raízes de maneira adequada. Então, por exemplo, nessa época, o implante mais estreito que a gente tinha para trabalhar era um implante de 3,25 de diâmetro. Hoje a gente já tem implantes de 2,9. Então, às vezes, aquela convergência de raízes que ela insiste em não abrir, hoje a gente precisa de menos espaço para poder trabalhar nessa região. Então, eu acho que esse planejamento conjunto, as tomografias, eles facilitam esse nosso plano de tratamento. Então, eu acho que se a gente pegar um caso totalmente analógico como é esse, feito há bastante tempo atrás, e já a gente vai chegar no digital, eu acho que o que fica valendo é que os conhecimentos não mudaram muito. A base biológica, o respeito à literatura, a mecânica pode ter mudado, os dispositivos evoluem em todas as especialidades, mas o conhecimento teórico, né, a base biológica vai guiar todo esse procedimento. Então, essa linha muito tênue entre ortodontia e implantodontia, eu acho que fez as demais especialidades também crescerem. Porque hoje, muitas vezes, sei lá, eu tenho um zênite desalinhado, que seria muito difícil de eu corrigir cirurgicamente. Muitas vezes, uma extrusão lenta ortodôntica resolve o meu problema. Um espaço muito fechado, que eu teria que trabalhar com implante muito estreito, a ortodontia trabalha. Então, eu acho que o princípio básico é justamente essa interdisciplinaridade, né? Então, eu poder, esse é um follow-up de 17 anos. Então, a gente está olhando com um sorriso no implante há 17 anos atrás, e quem fez a prótese também foi o Luciano Castellucci. Então, quando eu olho esse conjunto, eu pelo menos tenho dúvidas de quem é implante e quem é dente, o tratamento foi bem sucedido. Então, Com eu acho que o certeza. objetivo nosso atualmente é buscar naturalidade, é buscar respeito, é buscar aquele equilíbrio que muitas vezes está faltando, né? Às vezes a gente vê, sei lá, principalmente em redes sociais, né, alguns exageros em relação a tamanho de dente, a cor, a falta de harmonia de conjunto. Então, eu acho que a boa odontologia ela tem que se atualizar, sim. Eu sempre brinco que a cor da minha camisa não é uma cor que existe em dente, né? Então, esse BL1, né, o Bleach 1, não é uma cor feita por Deus, né? É uma cor dos É, homens, né? Na verdade. verdade, e muitas vezes a gente tem que lutar contra isso, porque o que a gente quer é justamente que o paciente possa sorrir, e aquele sorriso ser bonito, ser harmônico, durar por muito tempo, funcionar maravilhosamente bem, mas sobretudo ser natural. Então, quando você É, tem um follow-up de mais de 15 anos, e papila está em posição, o zenith está em posição, é porque essa equipe, ortodontia, implantodontia, reabilitação oral, funcionou bem. Então, se a gente olha o caso ao contrário, é um caso que começou na ortodontia. Então, na verdade, muitas vezes a gente pensa na ortodontia quando a coisa não deu certo, né? E é o contrário, é começar, é equilibrar esses espaços, definir bem esse posicionamento e só para bater na mesma tecla, né? O implante não sai de posição, nem no sentido vertical, nem no sentido horizontal, que ele tridimensionalmente ele vai ficar nessa posição. Então, se tiver que fazer alguma movimentação dentária, sobretudo no sentido lateral, o implante pode ser sim um empecilho. E a partir daí vão seguir aquelas etapas, né, de condicionamento gengival, seguido de próteses provisórias. Então, essa é uma moldagem, né, do implante feito de maneira, de novo, analógica. Então, vamos falar de casos antigos para daí a gente chegar nos casos novos. E aqui um follow-up de 11 anos antes daquele de mais tempo ainda em que a coisa está funcionando bem. Então, eu acho que a interdisciplinaridade ela deve ter sempre como objetivo buscar o que de melhor as outras especialidades podem te oferecer, tentar entender, pedir opinião. Marlos, cara, dá uma olhada nesse caso para mim, por onde a gente começa, como é que a gente pode fazer, e eu acho que a partir daí a coisa vai funcionar bastante bem e com um índice de previsibilidade muito alto. É claro que problemas vão existir, casos vão dar errado, vão existir insucesso, mas que sejam exceções, né? Que na sim, verdade a sim. gente possa ter no dia a dia ali
bem tranquilo. Então, eu vou começar com um caso também bem simples de fluxo de trabalho digital, que, como você falou, tem sido minha praia aí nos últimos É, anos. E eu sempre penso, Marlos, no fluxo digital como ferramenta, tá? Eu não acho que seja a solução para nada. Eu não acho que exista o analógico versus o digital. Na sim. verdade, são complementares. Eu tenho até uma brincadeira que eu faço, às vezes reclamam comigo, que eu falo assim: olha, infelizmente, se você é um dentista ruim analógico, você vai continuar um dentista ruim digital. Digital. É uma brincadeira que a gente fala. Não, então, o digital ele não é para compensar deficiências, pelo contrário, ele muitas vezes agrava, porque você pode Sim. pegar um software e fazer movimentos ortodônticos que são lindos na tela, mas que na boca não vão funcionar, Não se né? reproduz. O dente não vai Exatamente. gerar, ou vai gerar uma reabsorção, ou ele vai ser impossível de fazer. Então, é muito importante a gente associar as duas coisas. Então, se você pegar o nível dos cursos que você ministra, o nível dos casos que você trata, tem toda uma base biológica que, com o fluxo digital, ele vai ser otimizado, tá? Ok. Então, esse é um Exatamente. esquema que eu gosto bastante, que é chamado de experiência digital, que independente da especialidade que se trabalhe, esses 4 passos sempre vão funcionar muitíssimo bem, quer seja para ortodontia, para implantodontia, para pério, e eu coloquei alguns casinhos para a gente bater papo juntos. Então, na verdade, tudo começa com a aquisição de imagem. Então, você tem um paciente que é físico, você precisa transformá-lo num paciente digital. Então, você vai usar fotografia, escaneamento, radiografia, tomografia. A partir do momento que você adquiriu essas imagens todas, a gente tem grandes centros de radiologia e planning centers para fazer isso, o próximo passo é jogar isso dentro de um software. Então, vamos adquirir essa imagem, jogar dentro de um software, que é a etapa CAD, para poder desenhar um alinhador, para poder desenhar uma guia cirúrgica, uma goteira cirúrgica, um endoguide, qualquer coisa que seja. Então, eu digitalizo o paciente, uso o CAD, um software, uso o CAM, que vai ser uma impressora 3D ou uma fresadora para poder gerar o meu guia e executo o procedimento. Então, eu sempre tento enquadrar dentro desses quatro passos interconectados. Independente se eu vou fazer um implante ou se eu vou fazer uma boca inteira, o diagnóstico e plano de tratamento é exatamente igual. Então, se eu vou com ortodontia ou sem ortodontia, o diagnóstico e plano de tratamento é igual. E eu sempre gosto aqui também, Márcio, de falar o seguinte: existe uma falta ideia, uma falta crença de que você trabalhar no mundo digital é muito caro, né? Olha, vou ter que investir aqui 100, Investir. 200, 300, 500 mil reais para entrar no mundo digital. Isso é parcialmente verdade. Assim, se você quiser comprar os equipamentos, você vai precisar investir bastante. Mas numa cidade como Salvador, onde você tem scan services, onde você pode mandar o paciente lá escanear, ou o scan vai até o seu consultório, você tem um tomógrafo, você tem essa estrutura, você pode terceirizar os exames. Porque eu sempre Exatamente. brinco dizendo o seguinte: a tomografia hoje é um exame de rotina para o implantodontista. Inclusive, legalmente, a gente não opera nenhum paciente sem tomografia. Mas praticamente nenhum de nós tem um tomógrafo, porque eu não Exatamente. É preciso do custo, né? tomógrafo. É um custo, eu preciso ter gente, eu preciso ter investimento, eu tenho manutenção. Então, eu não preciso do tomógrafo, eu preciso da tomografia. A Exatamente. mesma coisa se aplica ao scanner. Eu não preciso do scanner, eu preciso do escaneamento. Se eu puder ter o scanner, o meu momento financeiro permitir, muito melhor, é mais prático, já está na minha mão, eu consigo trabalhar com isso. Então é sempre importante a gente entender que o fluxo digital é a mesma linha de raciocínio que sempre existiu. Se eu tenho os equipamentos, por exemplo, na fase 1, que eu preciso de fotografia, tomografia e escaneamento. Se eu tenho a máquina, eu faço a fotografia. Se eu não tenho, eu peço ao centro de radiologia, ele faz. Então, essas são as etapas de um fluxo de trabalho digital. Então, vamos voltar para um caso de lateral, e aí a gente dá uma pausazinha nos casos clínicos, já é um caso um pouco mais recente, para entender como que a gente raciocina hoje em relação à reabilitação de um paciente como esse. Então, esse paciente, quando chega ao consultório, sempre vai ser mandatório a gente fazer essa análise inicial, que vai passar por fotografia, vai passar por tomografia, vai passar por escaneamento, porque eu preciso avaliar a face do paciente para saber como é que está a linha
sorriso, o lábio, eu preciso saber como é que está a linha média, eu preciso ter essas referências, por isso a fotografia é tão importante. Eu preciso saber como é que está osso e gengiva, então eu preciso ter uma tomografia para entender onde isso vai entrar. E eu tenho que ter esse registro oclusal, né, de arco antagonista e movimentos excursivos através do escaneamento para que eu possa estar em qualquer lugar do planeta e poder planejar um caso com um nível de precisão. Então, em linhas gerais, a implantodontia no workflow digital, ele passa por essas etapas, então, análise ortodôntica, todo paciente que não tiver em classe 1 e tiver com desvio de linha média, em meu entendimento, como implantodontista, ele precisa de uma análise ortodôntica. De novo, vou bater nessa tecla, inclusive do ponto de vista legal. Por que eu bato nessa tecla, sabe, Marcos? Porque muitas vezes a gente explica muito ao paciente, a gente tem um fluxo de clínica grande, e às vezes você explica, olha, se a gente não fizer ortodontia, sua linha média vai ficar 2 milímetros, esse dente não vai ficar simétrico com o outro, ele vai ficar 2 milímetros melhor, e na hora o paciente topa tudo. Não, doutor, isso não é relevante. Então, se realmente não for relevante, mas pelo menos que ele escute isso de um ortodontista, de um profissional competente, e para isso existem também os termos de consentimento livre esclarecidos, para que ele possa dizer, olha, realmente isso não é relevante, e podem existir alguns casos que realmente isso não seja relevante, né? Você terminar um caso com uma linha média desviada, ou com os dentes não totalmente inchados, não é pecado em nenhum lugar do mundo, mas é importante que estejamos todos Alinhado, alinhados. né? Então acaba ficando muito, às vezes eu uso o termo divertido, porque eu sou um apaixonado pelo que eu faço, mas assim, você pega um caso como esse, eu tenho que repor esse incisivo lateral, isso é um caso em parceria com Felipe Araújo, de Belo Horizonte, onde está tudo lindo, sabe, Marcos? Está bacana, a gengiva está em posição, papila está em posição, mas o dente tem uma baita reabsorção interna de raiz, desculpa. Então vai ter que partir. Então, a implantodontia, ela sempre vai lançar a mão desse conjunto de informações que a gente está vendo. Então, na parte de cima da tela, a gente está vendo as imagens do escaneamento, na parte de baixo da tela, a gente está vendo a tomografia, e um software vai montar essas informações, ou montar essas malhas, para que a gente possa escolher o implante adequado e poder colocar esse implante exatamente na posição protética ideal, evitando lesão de raiz, evitando compressão de papila, de maneira muito previsível. Então, sempre a gente começa a usar a partir do desenho da prótese. Eu vou só baixar um pouquinho aqui o som do meu computador, para a gente não ficar com essa música muito alta. Mas a gente sempre parte, quer seja um dente, quer sejam todos os dentes, do desenho da prótese. Porque o implante ele é guiado pelo símbolo ou pela borda incisal. Então, se eu não tiver esse desenho de prótese prévia, eu não tenho uma referência anatômica para poder trabalhar. Então, repara que aqui eu tenho outro conceito que é assim, Fábio, mas eu não gosto de usar computador. Eu não sou muito habilidoso com computador. Eu também não sou. Então, você vai encontrar um parceiro, por exemplo, em Salvador, a gente tem alguns centros maravilhosos que fazem esse planejamento para você, né? Esse caso especificamente que a gente está vendo foi feito na Slice em Belo Horizonte, onde você vai ter um técnico que vai te ajudar no posicionamento desse implante e na confecção dessa guia. Então, eu fiz as imagens iniciais, levei o meu paciente para um plano virtual, então eu estou planejando a prótese e a partir da prótese eu vou desenhar o implante e a partir desse desenho eu tenho que transformar isso na parte clínica. Como é que eu replico clinicamente aquilo que eu fiz em ambiente virtual? É quando a gente entra nessa fase que a gente chama de fase CAM, de Computer Aided Manufacturing, que seria fazer a guia cirúrgica, para que eu possa extrair o dente da maneira menos traumática possível, vou preservar osso, vou preservar gengiva, e essa é a cirurgia guiada. Essa é a colocação de uma anilha onde o implante só entra naquela posição. Então, isso, para nós que trabalhamos com ensino, mas para mim é maravilhoso. Eu acho assim, eu não preciso mais ter 10, 20, 30, 40 anos de profissão para poder atingir um nível de excelência cirúrgica.
Um bom aluno de pós-graduação, utilizando ferramentas adequadas e conhecendo literatura, ele consegue falar, não, eu vou colocar um incisivo lateral, que é uma cirurgia difícil, vou fazer essa cirurgia com um índice de precisão altíssimo. Então, hoje eu vejo profissionais aí na faixa de 25, 28 anos de idade. Salvador está cheio desses profissionais maravilhosos, são pessoas inspiradoras realmente. Você vê o nível de documentação, o nível de resolutibilidade dos casos é altíssimo, porque a odontologia digital ela trouxe essas ferramentas para a gente trabalhar. Então, em linhas gerais, o que a gente tem que ter é uma guia bem assentada para poder colocar dois ou mais implantes. A gente sempre checa, a gente chama de janela de inspeção. Então, o que eu estou vendo aqui, mas na verdade é um print da tela do computador, onde foi desenhada a guia cirúrgica. E essa é uma fotografia clínica do Ah, assentamento da guia cirúrgica. Ou seja, eu tenho que ter uma guia que realmente encaixe, sem nenhum tipo de báscula, sem nenhum tipo de imperfeição, porque senão eu estou colocando em risco a precisão do procedimento. A partir daí, a execução é uma execução técnica, como sempre foi feito. Vamos utilizar bom kit cirúrgico, irrigação profusa, brocas novas, mas repare que, quer eu queira, quer eu não queira, eu vou entrar na posição que foi definida na fase pré-operatória. Então, eu consigo, né, ter uma referência muito, muito palpável daquilo que eu planejei em relação àquilo que a gente vai executar. Então, toda a sequência de perfuração é feita de maneira guiada, assim como a colocação do implante. Então, o que a gente está vendo aí é um implante de 2,9 milímetros. Esse é um implante que a gente usa muito incisivo lateral, sobretudo feminino, e utiliza muito incisivos inferiores, porque ele tem um diâmetro bastante é. reduzido. Então, a gente consegue hoje ter gamas de implantes de 2,9 de diâmetro até 6 de diâmetro. Consegue ter implante de 4 de comprimento até implante de 24 de comprimento. Então, a gama de opções ela é muito, muito grande. De novo, um print de tela daquilo que se planejou e uma fotografia clínica no pós-operatório imediato, onde a gente enxerga o implante colocado na posição definida previamente do ponto de vista tridimensional. Então, aqui eu tenho uma previsibilidade de resultado muito maior. E como a gente teve que desenhar a prótese previamente, eu consigo também já imprimir essa prótese provisória previamente à cirurgia, para que, se o implante estabilizar bem, a gente já tem uma prótese provisória para instalar de maneira imediata. Esse artigo está publicado agora de 2018, do Felipe Araújo, artigo bem interessante, mostrando passo a passo, inclusive, desse caso. Então, eu já selecionei o componente de prótese, que está em posição. Vamos colocar a prótese provisória, que foi impressa previamente, mas aqui eu volto para aquela mesma história. Se eu olhar na região cervical dessa provisória, eu vejo que tem um gap. Então, tudo aquilo que eu conheço de periodontia, de implantodontia, continua funcionando. A técnica usou recursos digitais, mas eu vou ter que fazer enxerto nesse gap, vou ter que modificar biótipo gengival para que tudo funcione bem, como a gente está vendo aqui, preenchimento do alvéolo com biomaterial, enxerto livre de conjuntiva tunelizado. Então, esse conjunto, ele mostra o implante na posição protética ideal e todo esse arcabouço ósseo e gengival sendo reconstruído numa técnica cirúrgica extremamente simples e rápida de ser feita no dia a dia. Então, a partir de agora, são os períodos de cicatrização. Normalmente, a gente faz uma análise tomográfica para ver como o implante ficou em posição, então sempre vai existir uma pequena diferença entre o planejado e o executado, de 1 a 5 graus, então é importante a gente ter isso em mente também, para que casos muito críticos a gente não exagere. Então a gente tem essa imagem de planejado, ou melhor, a imagem do planejado versus a imagem do executado. A partir daí, o paciente vai ficar pelo menos 2 a 4 meses com prótese provisória, para que a gente parta para a fase final. Então, hoje a gente faz também a prótese em fluxo digital. Então, uma vez que esses tecidos estão todos condicionados, a gente vai utilizar um jig de escaneamento. Então, essa é uma peça que é encaixada para que os scanners possam ler. Então, diferentes scanners de diferentes marcas
vão ler, e essa é uma prótese feita pelo Telmo Santos, um técnico de prótese espetacular de Belo Horizonte também, com toda uma caracterização, com toda uma textura muito, muito agradável para a finalização desse tipo de caso. Então, eu consigo terminar o caso bem, sabendo que esse caso vai continuar funcionando bem a médio e longo prazo, porque biologicamente todo o conjunto ali ele está muito bem equilibrado. Mas vou deixar de dividir minha tela aqui com você, só para a gente voltar para o bate-papo, mas a ideia foi mostrar um pouquinho ali do Não, mas dia a super. dia. Mas foi super didático e para a gente é aquilo que a gente conversou no início, né, da sua apresentação, Fábio. É interessante porque cada profissional às vezes se dedica muito, né, se aprofunda muito na sua especialidade e às vezes conhece, ouve falar, mas não entende, né, toda essa esse fluxo, né? Como você bem falou, a gente vem de um fluxo analógico que muitos só tiveram acesso na graduação, eventualmente em algum congresso, e muitos só ouviram falar do tal do fluxo digital, né? E é realmente o fluxo digital hoje a gente enxerga como, né, um divisor de águas na odontologia, como qualquer área de saúde. E você, assim, mostrou isso de uma forma magistral para a gente que é apaixonado pela odontologia e do parabéns realmente pelo trabalho. E, assim, você falou muito aí no final, Fábio, né, além da questão da sequência, falou também da parte de engenharia tecidual, e a implantodontia também, eu percebo que ela associada ou ela em parceria com a periodontia vem cada vez mais também unindo, né, e desenvolvendo técnicas de reconstruções, sejam elas a nível de enxerto ósseo, né, dos diversos biomateriais que a gente tem, e também a nível de tecido mole, seja o conjuntivo, principalmente o conjuntivo. O que é que você tem, né, a falar? O que é que você pode compartilhar um pouco com a gente desses tipos de técnicas, vamos supor, para possíveis recessões gengivais, em que a gente, né, tem, ou, né, depressões ósseas, que a ortodontia, às vezes, muitas das vezes, a gente vai preparar o paciente e a gente não sabe até que ponto a gente possa vir a parar e que, né, esse paciente possa vir a ser reabilitado justamente nas mãos de profissionais treinados nessas novas técnicas. Eu acho que o grande advento, mas foi justamente o quanto a gente evoluiu em diagnóstico. Eu acho que hoje, assim, o nível de detalhamento das tomografias, ela consegue fazer a gente enxergar melhor. Então, eu posso ter, de repente, um defeito horizontal muito profundo e falar assim, Marlos, olha, você não vai conseguir fechar porque você vai jogar dente no vazio. Então, a gente consegue enxergar isso, consegue mensurar e optar por fazer uma reconstrução prévia à movimentação. Ou então, olha, está muito cortical, eu preciso descorticalizar, senão esse dente não vai andar. Olha, o dente já tem uma recessão, o biótipo é tipo 4, aquela gengiva fininha que se você olhar feio para ela, ela retrai, sabe? Então, isso tudo a gente consegue diagnosticar e estabelecer os protocolos de tratamento prévio. Então, de novidades, a gente tem, por exemplo, já hoje, uh, a gente chama de tailor-made bone grafts, que são os enxertos que a gente desenha, a empresa já manda esse enxerto pronto para a gente aplicar e parafusar, então ele é feito sob medida para o paciente, existem as técnicas de reconstrução que a gente faz clinicamente, ou a gente consegue, por exemplo, mensurar a área que eu vou tirar o enxerto. Então, quando o paciente faz uma tomografia usando o spandex, os bons tomógrafos, eles conseguem mensurar quanto eu tenho de espessura, onde está a linha a cemento esmalte. Então, a gente consegue falar, olha, aqui eu tenho 1,2 milímetros, eu preciso melhorar esse biótipo. Então, a gente usa guias hoje para, por exemplo, tirar o enxerto sem ter risco de acertar a artéria palatina posterior. Então, se você pega um aluno de graduação, de pós-graduação, e você está ensinando ele a tirar um enxerto, você fala de reparos anatômicos, mas sempre você vai ter uma dúvida, né? A outra coisa é você colocar uma guia, onde tem ali um quadradinho que te fala, ó, corta aqui, que aqui tem a espessura que você precisa e não tem uma estrutura anatômica
importante nessa região. Então, acho que isso ajuda no diagnóstico. Então, a partir do momento que o ortodontista identificou o problema, a gente pensar, mensurar bem isso. Vou mostrar rapidinho, mas não quero também muito tempo, mas deixa eu Não, dividir pode mostrar. a tela com você de novo. Só porque você citou a questão dessa interação, um caso que eu considero bem interessante também. Vamos lá, Mas está vendo minha tela aí? Tá perfeito, Fábio. É o mesmo raciocínio, só que eu vou mostrar agora uma técnica ressectiva. É um caso em que a gente tinha, na verdade, que corrigir o defeito. Poderia ser uma técnica aditiva, colocar um enxerto, colocar um gengival, um enxerto ósseo e tal, mas trazendo algumas outras interações também no fluxo digital, entre periodontia e harmonização orofacial, né, que é outra Perfeito. especialidade, super recente, enfim, e a gente consegue juntar os conceitos que não fogem muito. Então, essa é uma cliente, filha de uma colega nossa, e que a queixa principal era a assimetria entre os incisivos. Então, a queixa era um sorriso gengival e os incisivos que eram assimétricos. Então, em um fluxo, vamos dizer assim, um fluxo convencional, eu teria que contar com a minha sonda periodontal e minha experiência clínica. Então, hoje eu posso lançar mão de alguns recursos. Esse, por exemplo, da Belos 3D, eu posso utilizar um escaneamento de face rapidamente, ele é bem simples, mas a gente consegue avaliar isso. E eu gosto muito dessa avaliação dinâmica, né? Porque uma coisa é você olhar a fotografia, né? Eu vou avaliar o sorriso gengival, eu falo para o paciente, sorria. Ele sempre vai sorrir um pouco retraído. Então, eu gosto da avaliação dinâmica feita através do vídeo. E olha que bacana esse planejamento. Ele é um planejamento, Marcos, totalmente em ambiente virtual. Então, o que eu fiz aqui? A única coisa que eu fiz aqui foi conversei com a paciente e encaminhei para um centro de diagnóstico. Nesse caso, a Oral Imagem, aí em Salvador, que tem um trabalho espetacular, são grandes parceiros. E digitalmente, o que eles estão fazendo? Fotografia, tomografia e escaneamento. Então, eu saio do achismo. Eu consigo mensurar o quanto eu tenho que fazer de osteoplastia, o quanto eu tenho que fazer de osteotomia, para que os zênites estejam equilibrados, para que a junção cemento-esmalte, eu tenha área para acomodação de distância biológica. Então, é todo um processo que hoje a gente não precisa investir R$1 para isso. É só pegar o meu talão de solicitação e falar, olha, eu solicito uma avaliação dessa paciente com esses exames. Então, chega a ser um nível de detalhamento onde eu, periodontista, vou ter a condição de encaixar uma guia cirúrgica, não mais agora para colocar o implante, mas para fazer o recontorno ósseo, o recontorno gengival. Poderia ser uma guia para eu fixar um enxerto, poderia ser uma guia para eu tirar um enxerto gengival. Então, o racional ele é bem bacana. Nesse caso, então, a gente vai encaixar e repara que eu tenho o ponto exato onde eu tenho que remover tecido, onde eu tenho que fazer reanatomização. E me abre várias opções. Por exemplo, essa paciente tinha um sorriso alto, mas que já era um sorriso lindo, né? Fala assim, bom, beleza, se eu fizer um aumento de coroa clínica como eu deveria fazer, eu vou ter que fazer laminado cerâmico de pré a pré. Gosto de fazer laminado cerâmico? Gosto, mas quando é necessário. Se eu puder dessa dentição natural de uma paciente super jovem como essa, não tem por que fazer. Então, onde entra o planejamento integrado? Com a harmonização orofacial. Tenho recursos para segurar um pouco esse lábio? Tenho recursos para equilibrar e deixar isso? Tenho. Então, você vê que no mundo digital, a gente vai fazer essa interdisciplinaridade. Então, é isso que eu falo, tá vendo? Eu não estou fazendo mais uma incisão aleatoriamente. E eu sempre brinco dizendo assim, olha, nós temos tantos anos de profissão, mas que você não precisa de um guia para colar um bracket, né? Você pode colar um bracket de olho fechado no escuro, você vai colar ele certo. Mas muito provavelmente o seu aluno vai precisar de um tempo para chegar nesse nível de precisão. É o que eu falo aqui, se eu bater o olho, sei lá, onde deve estar o zênite do central, muito provavelmente eu vou passar perto, ou eu vou conseguir um bom resultado. Aqui eu deixo de ter o achismo. Eu posso estar num dia ruim, eu posso estar num dia não preciso, então eu vou utilizar
Esses recursos, então, eu estou utilizando, isso chama PerioGuide. Esse caso foi feito em parceria, né, com a Vivi. Então, a Vivi é uma grande parceira da gente, né, a Viviane, e que fez a parte toda labial dessa paciente. Fizemos em Salvador. Então, num pós-operatório de 15 dias, uma cirurgia extremamente previsível, definida através de um PerioGuide, associado às técnicas de harmonização orofacial, para que a paciente deixasse de ter aquele sorriso gengival tão pronunciado. Aqui um aspecto de 45 dias, e 45 dias depois, repara que a hora que a gente encaixa a guia, a gente vê certinho que aquilo que a gente planejou é onde a gengiva ficou. Então, eu transformo um caso, vamos dizer assim, de um nível de complexidade mais alto num caso extremamente previsível, porque eu sei onde o lábio vai ficar, eu sei onde deve terminar, só incrementando um parceiro bom, nesse caso, a Oral Imagem, que ajudou a fazer o, o planejamento desse caso. Então, eu acho que, de uma maneira geral, independente das técnicas que a gente vai utilizar, eu vou sempre seguir um caminho inicial muito parecido. Belíssimo caso também, Fábio. Realmente né, é apaixonante a gente ver justamente assim, o nível, né, de precisão e as possibilidades, é o que você bem falou, não muda muito a questão do conhecimento clínico do profissional. Na realidade, você só está tendo aí, na realidade, mais uma ferramenta essa de precisão que, né, vai te auxiliar. Imagino, assim como você estava falando da colagem ortodontia, né, da colagem direta do bracket, e como você bem mostrou aí no guia para implante ou no próprio, né, PerioGuide, o que a gente ganha também é a questão do tempo, né, de execução. Você já tem a habilidade profissional, você já tem um conhecimento de planejamento, de diagnóstico, mas quando você usa uma ferramenta dessa, eu acho que o maior beneficiado com tudo é o paciente, né, o transoperatório, né, o período clínico em que ele vai estar exposto ali ao procedimento, seja ele qual for, é bem minimizado, e consequentemente o pós-operatório, ele também é menos impactante para o paciente. Eu acho que isso também é um grande ganho para a qualidade de vida do paciente, seja no trans como também no pós, né? Eu concordo, mas eu acho que isso é bacana, porque ele entende melhor o tratamento, ele vê que realmente o resultado foi bacana. E vou usar o meu exemplo, por exemplo, que fica uma semana aqui em São Paulo, fica uma semana em Salvador. Então, isso possibilita um ritmo de trabalho muito mais interessante, que eu faço consulta de primeira vez, converso com o paciente, anamnese, tudo que a gente sempre fez, da melhor maneira possível, e solicito os exames. Nesse período que eu estou fora de Salvador, ou eu estou fora de São Paulo, eu estou recebendo no meu celular, eu estou recebendo no meu computador, todas as etapas de planejamento, todos os ajustes, eu preciso fazer tudo. Na próxima consulta, eu já estou apto para executar o tratamento. Então, o número de sessões de cadeira, ele diminuiu muito também. Então, isso é custo. Numa cidade grande, como São Paulo, como Salvador, com trânsito, dificuldade de estacionar. Hoje, até, por exemplo, na pandemia, que as pessoas querem sair muito pouco de casa, né, com razão, né, não devem realmente sair. Então, você minimiza os deslocamentos, minimiza, vamos dizer assim, riscos desnecessários. Mais ou menos essa é a ideia. Protegendo sempre o paciente, dando, né, toda a atenção que o paciente merece. Realmente, né, isso que eu acho que é o foco principal da gente enquanto profissional de saúde. Ô Fábio, eu já estou percebendo aqui que a conversa é tão boa que a gente nem percebe, né, o tempo passar. Se pudesse, a gente ficava aqui várias e várias horas conversando. Qual seria, né, Fábio, assim, em cima do que você passou, a gente começou aqui a nossa conversa contando um pouco da sua história de vida. Tem uma parte que você não contou aqui, mas que eu vi, que eu achei me tocou bastante, que foi quando você adquiriu seu primeiro kit cirúrgico, né? Você estava aqui em Salvador e não tinha acesso, na época, um material muito caro, e você só conseguiu esse material aí em São Paulo, esse equipamento aí em São Paulo. Então você tem que pegar um ônibus, sair de Salvador, passar 3 dias viajando, e o profissional e o colega que eu vi, que hoje é seu amigo, ele ainda financiou, né? Conseguiu parcelar isso para você, para que você pudesse trabalhar.
Então a gente sabe que o início de carreira de todo mundo hoje, né, foi o que eu falei com você no início. Eu conheci o Fábio já, que foi né, com a clínica muito bem referenciada aqui em Salvador, muito bem situado profissionalmente, e que é o sonho, né, de todos nós que estamos na odontologia, é chegar num patamar, né, de excelência como a sua. Mas ninguém sabe, né, da onde é que veio o Fábio, o que é que o Fábio fez para estar onde está hoje, né, como pesquisador, como né, um profissional hoje que atua em 2 regiões do Brasil. Enfim, o que é que você poderia falar para quem está hoje começando, seja na odontologia e né, na implantodontia, em quem estiver assistindo e na ortodontia? Quais são os conselhos, né, Fábio, que você daria para que as pessoas buscassem né, seguir o seu exemplo e atingir né, o nível profissional que você atingiu? Mas eu acho assim que não dá para ter meio termo. Eu acho assim que a odontologia ela é apaixonante. Cara, fazer odontologia é um privilégio para a gente tem que entender que a gente cuida de sorrisos, cuida de pessoas por trás de sorrisos. Então, eu sempre tive como meta, Marlos, nunca foi uma meta financeira, graças a Deus as coisas aconteceram no tempo certo, né? A gente conseguiu algumas coisas, mas foi sempre pensar em como eu consigo resolver aquele caso da melhor maneira possível. O que aquela tecnologia, aquela técnica pode melhorar. Então, assim, eu acho que a principal dica é invista em conhecimento. Cara, eu acho que investir em conhecimento, leia muito, faça bons cursos, esteja próximos a profissionais que realmente fazem, que sentem as dores na coluna, que sente a vista cansada, que às vezes opera por horas em pé ou atende inúmeros pacientes ali, e que a coisa vai acontecer. Então, não é um investimento em equipamentos, não é um investimento, isso vai acontecer também, sabe? Eu acho que se você mantiver esse pé no chão, o foco de fazer o seu melhor, não quer dizer que vai ser perfeito, não quer dizer que vai dar certo, todos nós erramos e quanto mais a gente trabalha, mais casos complexos chegam até nós. E quando eu falo complexo, é muitas vezes não só do ponto de vista técnico, às vezes o paciente está machucado emocionalmente, vem de um insucesso ou vem de um problema familiar. Então você tem que abraçar esse conjunto e tentar fazer ali o seu melhor, realmente. Então, saber que o resultado vai chegar, mas invista em você, invista no tempo do seu paciente, invista em contato com o seu paciente. E eu tenho isso muito dentro de mim, assim, sabe, Marcos? Como você falou, poucas pessoas conhecem essa história, mas eu sou de família bem simples e muitos anos em Salvador, então já dormi muito no consultório, a cama era o colchonete enrolado dentro do compressor, né, e escovava o dente na cuspideira de manhã. Então, isso faz a gente valorizar, isso não é demérito, você não precisa ter o melhor equipamento do mundo, mas você tem que ser o melhor que você puder para aquele paciente que confia em você. Eu acho que a grande dica é essa, é curtir fazer odontologia, é fazê-la bem feita, porque realmente é super gratificante. E se eu puder ajudar de alguma maneira, mas os colegas aí que vão assistir essa aula depois aí devem ter alguns contatos da gente, então é um bate-papo rápido, então a gente não falou praticamente nada sobre literatura, mas a gente pode compartilhar alguns conhecimentos, alguns artigos e por aí vai. Mas acho que é manter a paixão. Eu tenho a mesma paixão pela odontologia. As costas já não são as mesmas, a visão talvez já não seja a mesma, mas aquilo de você acordar e falar, cara, hoje tem desafios pela frente, vamos que vamos, eu acho que é a grande sacada, né? Não dá para ser pela metade, tem que ser por inteiro. É amor ao próximo, né, Fábio? É o resumo de tudo. Os seus contatos vão estar todos aqui abaixo do vídeo. Eu acho importantíssimo, né? Isso é o início, é a abertura de um caminho que a gente está mostrando para várias pessoas. Fico feliz, Fábio, em você disponibilizar, né, e abrir essa janela para que essas pessoas, né, e os colegas que tenham qualquer tipo de interesse, tenham qualquer tipo de dúvida, entrem em contato com você. Fábio é presente, né, muito no Instagram também, que eu acompanho, e tem também os contatos das empresas, das clínicas que ele trabalha, né, seja em Salvador, seja em São Paulo. Então, você me serviu também de inspiração enquanto profissional da odontologia.
e para mim foi um privilégio, né, nessa caminhada, ter cruzado o caminho contigo. Muito obrigado mesmo também. Ah, mas a recíproca é verdadeira, viu? Obrigado pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo tão gostoso, tão rápido, que o tempo passou que a gente nem percebeu. Então, fique com Deus, que sua família realmente esteja aí com saúde, né, em paz, com tranquilidade. E se Deus quiser, em breve nos encontraremos pessoalmente também para colocar a conversa em dia.